Aí, ó. Iniciamos. Deixa eu ver se está funcionando. Ei, som. Tá funcionando. É isso aí. Começando mais uma transmissão aqui do nosso Hope Connect. Hoje, nesse sábado de agosto, né? Eu acho que o último sábado de agosto. É o último, né? É o último. É o último. Quem está aqui comigo hoje, o nosso pastor sênior, o pastor Carlos Pitol, pastor aqui da Hope, em questão a nossa credibilidade, segurança e tudo mais. Eu estou usando máscara hoje, né? Porque a gente está aqui pertinho um do outro e nós vamos fazer algo diferente. Querido, se você tem acompanhado as nossas transmissões, você tem visto, né, que a gente sempre tem feito no modelo, com uma galera sempre junto. Hoje vai ser, nos próximos dias, aí, nos próximos sábados, nós teremos alguns bate-papos, né? Eu ia dizer discussões, né? Mas é discussão saudável. A gente quer entender algumas histórias, saber como funciona, entender um pouco mais da vida do pastor Carlos, entender o que Deus tem feito sobre a vida dele, como que foi que ele chegou até aqui. Talvez você que nos acompanha, você que tem estado conosco, até hoje você não sabe da história dele ou não tem acompanhado mais profundamente para descobrir. Então você vai ter a oportunidade de conhecer na íntegra quais são os motivos, quais são as direções que Deus tem dado para a vida dele para que ele chegasse até aqui onde ele está hoje. Amém? Mas antes, como de costume, eu queria que você mandasse aí para nós como está o áudio. Eu vou pedir para o pastor Carlos dar uma olhadinha lá, entrar no link ali, só baixar o volume mesmo e ver se alguém vai mandar algum recadinho. Às vezes o pessoal manda um bate-papo, alguma coisa ali, né? Então não tem problema você assistir enquanto eu estou transmitindo. Ok. Porque você vai usar o download e eu vou usar o upload, né? Então tá tranquilo. Nós temos aqui alguma limitação de velocidade de internet. Pode ser que para você caia em algum momento. Então, se acontecer, não saia que o link vai voltar. Tá bom? A gente volta aqui o mesmo link. Então, bom, agora no início eu queria que você comentasse como que tá o áudio aí para você. Você consegue ouvir bem? Você consegue ouvir o pastor bem? Me ouvir bem? Como que tá chegando para você o áudio? Se você puder, manda aí pra gente nos comentários. Vamos esperar o pessoal entrar. Já temos 2 pessoas online ali conosco. Que legal, gente. Eu vou pedir pro pastor Carlos fazer uma música aqui assim de improviso. Colocar ele na fogueira igual eu faço com todo mundo que vem participar das lives, né? Pastor, toca pra gente. Vamos de Meu Respirar? Sai? Vamos lá. Acho que sim. Então aí, ó. Em sol, acho que é mais tranquilo. Vamos louvar, vamos estar acompanhando aí, gente. Antes de a gente iniciar, eu quero estar pedindo a graça do Senhor e a ação do Espírito Santo para isso que nós vamos fazer. Porque o nosso desejo é que isso faça você crescer. Você que vai ouvir, talvez vai esclarecer a tua vida. Muitos talvez vão entender um pouco mais alguns moveres, assim dizendo, da graça de Deus, do jeito que Deus age. Então eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que esse trabalho não seja em vão, Senhor. Que esse trabalho seja, Senhor, para a glória do Teu nome, e que possa alcançar vidas, e que possa, Senhor, através do testemunho, da história da minha vida, Senhor, eles venham conhecer a história do Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, Espírito Santo, eu peço que vá operando, vai tocando pessoas para estar, Senhor, participando online, Senhor, participando ativamente. Em nome de Jesus. Esse é meu respirar. Esse é o meu respirar.
viver de luz em mim. E esse é o meu pão. Se este é o meu pão, tua palavra feita em mim. Eu nada sou sentir, nada. Perdido estou sem ti, perdido. Eu nada sou sem ti, nada. Perdido estou sem ti, perdido. Glória a Deus! Que legal, gente! É um prazer, é uma honra estar aqui hoje. Não sou repórter, né? Todos sabem, não tenho formação em jornalismo nem nada do tipo, mas estarei entrevistando o pastor Carlos hoje. E o pessoal já deu feedback aqui para nós, a Sharon falou que o som tá legal, que tá tudo funcionando. Então isso é muito bom. Pessoal, aproveita já que você está assistindo, você que está podendo nos acompanhar nesse momento, nessa noite. Pega esse link, compartilha, manda para o máximo número de pessoas que você puder, manda para todos os teus contatos, compartilha no teu perfil do Facebook, manda pelo Instagram, manda pelo WhatsApp. Ajuda com que mais pessoas vejam essa live. Porque as pessoas que estão vendo a live, né, no momento em que estamos transmitindo, podem interagir conosco, pode mandar perguntas. De repente você vai ver a gente falando de alguns assuntos aqui, né, que são talvez um pouco polêmicos, que sejam fora do comum do que você vê por aí. E você tem a oportunidade de perguntar e de interagir, tá bom? É verdade, isso vai ser muito importante. Vai ser interessante, né, a gente ter esse feedback. Caso você que vai ver esse vídeo depois também gravado, você pode comentar embaixo qual é o seu ponto de vista, qual é a sua dúvida. E no próximo sábado nós estaremos coletando todos esses comentários e estaremos trazendo as respostas, tirando dúvidas, trazendo, né, esclarecimentos talvez para aqueles que tiveram, tá bom? Então, para você que está nos acompanhando, seja bem-vindo à nossa websérie do Hope Connect, e a nossa intenção é justamente essa, conectar você a uma história que tem mudado não só uma vida, mas que tem mudado várias pessoas ao redor de uma pessoa, né? Tipo, por exemplo, a partir do pastor Carlos, a família dele, as pessoas que têm contato com os filhos, com os amigos, enfim, todos são transformados. E eu posso dizer, eu sou testemunha disso, né? Tenho acompanhado, recebi um convite de entrar para a família, foi mais ou menos assim. E hoje estou aqui e sou grato a Deus por isso. O Carlos, para quem não conhece, claro, ele não é o meu pai biológico, mas eu perdi meu pai com 13 anos e, além de sogro, eu vejo ele como uma figura paterna sobre a minha vida. Eu entendo que ele é uma pessoa responsável nesse sentido, né? Embora eu já tenha meus 35 anos, é mais difícil, né? Uma pessoa já mais velha e tudo mais. Olha, já ficou pensativo aqui agora. Mas é isso aí, pessoal. Vamos lá, então. Pastor Carlos. Pastor Carlos, como que você quer que eu te chame nesses vídeos? Pode ser Pastor Carlos, que o pessoal vai já identificando também, né? Então tá jóia. Como diz, depois que a gente começar a colocar as situações, a história, onde originou, eu não sou pastor porque eu me autodenominei pastor. Foi algo que foi Deus que fez essa escolha. Então hoje eu aceito ser chamado de pastor por causa disso, mas eu entendo que também essa palavra pesa, ainda mais com esses escândalos aí que vocês estão vendo aí de pastor. É uma baita responsabilidade. Né? Vocês estão por dentro aí, então é uma baita responsabilidade, mas vocês vão Pastor ver que... Carlos, então. Então tá joia. Então estamos aqui hoje com o pastor Carlos Pitol. Para você que não conhece,
Nós não vamos ficar apresentando sempre, mas o pastor Carlos Pitola é o pastor responsável pela IEQ do Giannini, né? A Hope, como muitos conhecem, você que está vendo pela página do Facebook, conhece como Jovens Hope. Mas nós somos uma igreja, né? E o pastor vai estar falando sobre o modelo de igreja, a visão, sobre como Deus chamou ele e tudo mais, tá ok? E talvez você possa conhecer um pouquinho melhor e tirar suas dúvidas também. Pastor Carlos, você quer começar daqui para trás ou de trás até aqui? O que você prefere? Eu acho que é melhor... Do início? Do início, né? Do início. Quando eu era pequenininho lá em Barbacena. Né? Não, a verdade é que... Como tudo começou? Essa pergunta eu acho que é a primeira pergunta, né? Na verdade, eu acredito assim muito naquele posicionamento de pai e mãe, né? Eu tive um pai e uma mãe muito fortes na questão de fé. Eu não posso negar isso, certo? Minha mãe, ela, sempre digo, ela foi uma mulher que ela era rainha do lar e quis ser tratada como rainha do lar até falecer. Meu pai, um homem honrado, e eu acredito que as pessoas que, até de fora, que vão estar vendo essa live, porque eu tenho para mim que nós vamos ter pessoas aqui do Paraná, a Criciúma, Santa Catarina, Itapuá, nós temos pessoas de Minas Gerais. Então nós temos pessoas de vários locais que têm acessado, talvez não junto na live. Depois eles vêm e comentam comigo diretamente. Isso para nós tem sido alegria. Então, essas pessoas conheceram meus pais. Então, eu acho que é melhor a gente começar lá do início. Do início. Legal. Então, como foi que tudo começou? A tua primeira caminhada de fé foi dentro da Igreja Católica, né? Isso, foi dentro da Igreja Muitos Católica. até te conhecem. Até Sim, aqui pelo bairro e tudo na mais. verdade, só nesse bairro aqui nós temos uma igreja católica que nós ajudamos a construir no bairro Giannini, e hoje a igreja é quadrangular. Que legal. É uma coisa assim. Já que tem uma até história estranho. de duas igrejas, né? No mesmo bairro. Que Deus legal. me fez como um plantador de igrejas, assim. Tanto Desbravador, viking, né? O típico viking, né? Da história. Que legal. Mas assim, Pastor Carlos, como que foi tua caminhada? Então você já nasceu num lar onde a sua família, seus pais, eles iam na igreja, eles praticavam, Sim, eles tinham essa fé, né? Católico tradicional, de cumprir a obrigação, de rezar terço, de todas essas coisas, né? Uhum. Mas, assim, eu acredito que meus irmãos, nós somos em 8, vão acabar assistindo essa live. Eu vou manter algumas coisas, assim, que somente eles vão entender. Por exemplo, na verdade, embora sejamos uma família assim, nossa família ela não foi destruída porque Deus tinha plano para ela, né? Porque nós tivemos uma influência externa de uma pessoa que veio de fora e trouxe informações erradas. Eu não sei como nós não fomos destruídos, sabe? Muitas histórias hoje a gente ouve aí de famílias, de pessoas que são destruídas por essas informações. Só para entender, desculpa te cortar, assim, mas para ficar mais claro para quem assiste, que tipo de situação poderia destruir? Por exemplo, só para que eu não entre muito, que eu acredito não que... precisa falar nomes, né? Mas... Exato, é de ordem moral. Entendi. Entende? Então, eu acredito, às vezes, quem via a gente... Práticas, costumes que não condiziam com a realidade. Exatamente. E assim... E a gente aprendeu desde criança, tipo assim, o que hoje muitos chamariam de abuso, não por parte de nossos pais, mas pessoas externas, pessoas que trouxeram essa informação. E morávamos num sítio longe da cidade, 7 quilômetros, não tinha rádio, não tinha televisão. Então, nós temos o privilégio, sabe, Robson, de ter vivido uma realidade diferente. Veja bem, nós passamos o século, o milênio, certo? Nós estamos enfrentando uma pandemia, nós estamos vivendo quase que nem o século passado, que o pessoal passou 2 guerras mundiais. Então nós estamos passando uma história forte e temos muita coisa, o avanço da tecnologia. Por exemplo, eu vim conhecer televisão com 7, 8 anos de idade e eu não sou tão velho assim. Sim. Tenho apenas 53 anos, mas então a gente viveu uma transformação total. Não sei se você já viveu numa casa que era iluminada com luz de lamparina, luz de velas, e depois apareceu o botijão de gás, o lampião a gás, né, que queimava aquela camisinha lá no... Tinha que comprar a tal da camisinha, né? Verdade. Saber queimar ela, eu lembro do meu pai fazendo para nós, era tudo uma coisa extraordinária aquilo. Nós não tínhamos isso em casa, mas nós chegamos a ter latrina.
Quando a gente morava, a gente conheceu, né? A tal da patente. Ainda hoje eu vi uma foto do chuveiro de campanha na carretilha. Puxado, a gente esquentava a água no fogão de lenha, punha lá uns 20 litros de água e tinha aquela água para tomar banho. Tanto é que não usava tanta água que o banheiro era de tábua, o assoalho era de tábua. Então quando apodrecia o pai ia lá e trocava as tábuas, mas demorava para apodrecer porque era alto do chão. Então a gente viveu assim uma evolução industrial e tecnológica que os de hoje não vivem, então não conhecem. Qual que era a região que você morava quando era pequeno? Nasci em Cidade Gaúcha, no interior do Paraná, e vivia até os 18 anos em Nova Olímpia. No interior do Paraná. Então foi lá onde eu tive os primeiros contatos com a fé, com a religião, com as coisas de Deus. E eu me lembro que a minha mãe veio contar isso para nós depois, que meu pai, na época, o estado do Paraná estava sendo aberto. E o meu pai trabalhava derrubando árvores, fazendo casas, era carpinteiro. Já era estado ou era província ainda? Lá era... não, aqui acho que já era estado. Já era estado. E ele ficava muito tempo fora de casa. Então a mãe, ela aguentava, e era um filho atrás do outro, né? Então ela aguentava tudo, ela aguentava tudo. Ela tinha que educar, tinha que cozinhar, tinha que ensinar. Imagine, às vezes, quando eu lembro que eu apanhava todo dia pelas artes que a gente aprendeu a fazer por causa dessa influência externa. Imagine, hoje eu estava me colocando assim, falando assim, que sofrimento era para ela, às vezes, ter que suportar, lutar, dizer para nós que aquilo era pecado e não conseguir fazer nós parar de fazer aquilo, porque criança aprende a fazer as coisas, depois fazer o quê, né? Como diz assim, não sabe, não tem consciência das consequências daquelas coisas. Então, isso foi eu vejo assim que foi um início muito interessante para a gente lembrar. E um detalhe, minha mãe disse que antes de me nascer ela tinha perdido 3 filhos. 3 crianças. Chegava o 3º mês, começava o sagramento e ela perdia. E disse que no meu caso aconteceu algo interessante. O tal do aborto espontâneo, né, que falam hoje. Que naquele tempo não tinha médico, não tinha recurso, não tinha nada, né? Uhum. Aí, no meu caso, disse que ela se pôs de joelho desesperada e entregou na mão de Deus. Depois eu vim entender que Deus aceitou aquela oferta dela, e até que ela achou uma parteira, que era acompanhada por parteiro, não era enfermeiro, e aí eu nasci. Eu nasci pretinho, era conhecido por tirar aquelas fotos assim, com aquela colcha assim atrás, branca. Então todos eles eram branquinhos e eu só tinha os olhos claros. Você era mais moreninho da turma. Eu cheguei a pensar que eu não era, que era adotado. Mas depois a minha mãe contou a história e a gente sabe que é verdadeiro. Okay. E com 10 anos era costume católico fazer primeira comunhão, e eu tive uma experiência muito interessante. Uma aspas aqui, né? Quem conhece seus irmãos não dá nem para negar que você não é parecido com eles. Nossa, né? somos todos parecidos. Eles perguntam, vocês são irmãos, né? Não somos. Não, imagina. Né? Então hoje nós temos aqui, eu tenho irmãos aqui na Fazenda Rio Grande, em São José dos Pinhais, em São Paulo. E você estava em Nova Olímpia, teus irmãos junto, e você já estava praticando então ali a sua fé dentro da Igreja Católica. Isso, porque era hábito, era costume, era obrigação, tinha que cumprir. O católico quando que você começou, né, a pergunta é se começou, mas teve um ano ou um despertar teu assim que você se interessou por alguma área dentro da igreja, por exemplo, louvor, eu quero ajudar o... Na verdade é o seguinte, na Igreja Católica funcionava assim, toda a família queria ter um filho padre ou uma filha freira. Isso era o sonho. Dos tinha pais. Um monte de filhos, é sonho. Só não mandava se era único, né? Uhum. Aí não mandava. Mas aí o que aconteceu? Que eu tinha um despertar dentro de mim que era interessante. Por exemplo, eu subia para a roça orando sozinho, orando não com as orações decoradas, falando com Deus. E eu fico imaginando como é que me ensinaram isso. Ninguém me ensinou isso. E quando eu fiz a primeira comunhão, eu tive uma experiência numa das tardes de treinamento, que eles faziam um treinamento na semana, que me queimava as costas, assim, parecia que tinha um fogo nas minhas costas, e eu perguntava aos meus amigos, tinha 10 anos, eu me lembro muito bem, e eu perguntava, vocês não estão sentindo isso? Eles diziam, não. Que coisa, você deve estar com febre, deve tirar um sarro de mim. Então, e isso tudo apagou aí. Aí depois eu entrei na fase da adolescência, que eu não sei, porque a gente não fede nem cheira, né? Não sente vontade, interesse por nada. Uhum. E aí
ia na missa no domingo e olha lá, aquela coisa, né? Tradicional para muitos, gostava de bailão, gostava de passear, trabalhava a semana inteira, trabalhei de boia fria, subi em caminhão de boia fria, catar algodão, essas coisas a gente fez, aí até os 8 anos foi quando eu decidi vir para a cidade. Eu tive uma oportunidade eu até trabalhava, pagava minhas próprias contas quando estava na casa do meu pai e minha mãe. E a cidade que você diz, a oportunidade de vir para a cidade é Curitiba? Eu nunca tinha ido para lugar nenhum, vim para cá, vim parar aqui. Saiu de Nova Olímpia e veio até pra cá. essa semana. Que ano foi isso? Foi em 86. Essa semana eu tive a oportunidade, semana passada, assim dizer, eu tive a oportunidade de reencontrar o Sidão Carioca. Então, se ele estiver ali online, a Cida, a Irene, a Nenê, o seu Zé faleceu, né? Mas eu tinha combinado com meus primos que eles iam me encontrar aqui e eles não me acharam, então eu não conhecia nada da cidade. Eu desci ao Mirante. Você saiu, peraí, vamos explorar um pouquinho. Saí de Nova Olímpia. Você saiu de Nova Olímpia, tudo combinado para os teus primos te encontrarem aqui. Isso. Chegou aqui, eles não te encontraram, você estava sozinho, sem conhecer ninguém. Lá na Rodo Ferroviária. Você tinha quantos anos? Foi em 18 anos. 18 anos. 18 anos. Nunca tinha vindo para a cidade, primeira vez. Aí, graças a Deus, o Sidão Carioca estava lá, o abençoado lá. Hoje, essa semana, nossa, eu fiquei muito feliz de ter encontrado ele. E, inclusive, dar um parênteses, né? O Hélio, o irmão dele, estava com Covid, teve entubado, saiu. Ouvimos os testemunhos. Inclusive, eu mostrei para os irmãos aqui os testemunhos de que Deus curou as irmãs lá, falando da obra que Deus fez, e eles saíram. Isso foi muito bom. Então, se você estiverem assistindo, ou se alguém tiver a oportunidade de compartilhar, compartilhe. Eu digo para você, não perca a oportunidade de compartilhar esse momento, esse tempo. Talvez vai ser 1 hora no máximo, tipo um programa. Talvez você não tenha mais um programa de TV que preste. Então vamos aqui estar usando essa oportunidade para estar falando da vida, daquilo que Deus faz na vida de uma pessoa. Né? Assim como você passou, né, por uma certa influência quando era criança, que não era uma boa influência, pessoas externas, né, informações externas, como você falou, hoje nós temos muito mais acesso a esse tipo de informação que não edifica, que não ajuda em nada, pela internet, né? A gente sabe que gente, eu até digo hoje... Para pecar é 2 toques, né? Eu até digo que o problema não é a internet. Hoje está mais fácil, né? Porque como sempre o pessoal fala, o cara para pegar uma revista pornográfica tem que ser muito homem para chegar numa revistaria e comprar, né? Naquele tempo, né? Que era raríssimo. Hoje em dia... Mas eu não tinha nem acesso à televisão, nem internet, nem nada. Nós tomávamos banho numa mina. Sabe, na nascente que borbulha água, assim, ela nascia no meio da areia, o pai, como era lenhador, ele cortava o coqueiro e com enxó, que é um instrumento que fazia coxo, ele tirava o oco do coqueiro e fazer cano e caía num colchão, um coxo de água grande e era lá que a gente tomava banho. É quase a história dos maias e dos astecas lá que fizeram muita coisa, olha só. Então, uma de história, né? Sabe como é que se chamava o riacho que passava embaixo de casa? Ipiranga. Não foi onde Dom Pedro ergueu a espada, não, mas ele se chamava Ipiranga. Era onde a gente estava lá. Mas e aí, saiu de Nova Olímpia, veio pra cá com 18 anos, teus primos furaram, não apareceram, e aí, o que você fez? Encontrou esse... Como é o nome dele? Aparecido Cândido. Sidão Carioca. O Sidão, isso. Chegou e encontrou o tal de Sidão. E aí veio pro Cachoeira. Mas você já conhecia o Sidão? Sim, de lá. Ele era coordenador de grupo de jovens lá. Era da mesma igreja. Isso. E aí chegou, viu ele ali na rodoviária e... Não, eu havia avisado ele por carta, porque não tinha celular naquele tempo, não tinha telefone. Por carta. Era por carta, tinha que escrever com 15 dias de antecedência. Colar selo e tudo. Nós vivemos a realidade, não tem. Isso é bom, porque às vezes as pessoas vejam a facilidade e perdem a oportunidade hoje. Interessante. Perde a oportunidade. E aí combinou com ele, ele foi o único que te encontrou. Isso, aí eu vim pra casa dele, ali no Cachoeira, não tinha ideia onde eles moravam, onde meus primos moravam em Almirante Tamandaré. Para você que está vendo o vídeo e não sabe, nós estamos agora em Almirante Tamandaré, né? Que é onde nós moramos e tudo mais. E Cachoeira é região bem próxima aqui, né? Alguns dizem que pertence a Curitiba, outros dizem que pertence a Almirante Tamandaré. E eu deixo para vocês decidir. Para nós só importa saber que é ali o Cachoeira, tá bom? Aí chegando lá, nós não sabíamos nem... Eu só tinha 2 nomes, Jardim Valma e Bar Guarapuava. Só. E ninguém conhecia. O famoso Bar Guarapuava. Imagina, 35 anos atrás,
chegar numa cidade, Tamandaré é grande, eu não tinha ideia. Para mim, Nova Olímpia, se você viu no Google Maps lá, ele é um pentágono. As ruas vão tudo pro centro, eles chamavam Redondo lá. Então, com Tem uma praça no meio? 10 minutos você atravessava a cidade. Então eu imaginava a cidade isso. Média de quantos habitantes tinha na época que você tinha 18 anos? Uns 2.500 habitantes. Nossa, hoje Tamandaré tem 120 mil, né? Pelo menos. hoje, né? Mas naquela época tinha bem menos, porque era só mato para Tava crescendo, tava Isso. crescendo. Aí, nós, por incrível que pareça, nós fomos até o Mirante Tamandaré, na única rua de Tamandaré, que também era assim, só tinha uma rua. E de lá viemos a pé, pela via do Jardim Paraíso, que é um ônibus que vai para lá. E viemos a pé e não achamos o tal do Bar Guarapuava na cidade de Tamandaré. E quando nós olhamos do Bar Guarapuava, do outro lado era onde morava esse cidadão carioca, o companheiro que me encontrou lá. Foi benção, acabamos achando. Mas aí viemos e me instalei na casa dos meus primos, eu fiquei lá um bom tempo, acho que... Teus primos moravam aqui ou moravam no Cachoeiro? No Cachoeiro? Moravam aqui, Jardim Bom. Eles moravam no Val. aqui até hoje. Ok. Essa foi uma parte que nós passamos, eu já peguei serviço logo em seguida, e de lá para cá sempre trabalhei. Envolvi-me na igreja católica, grupo de jovens. Aqui seria na São João Batista? Isso. Aí, grupo de jovens, a Cristo, foi onde eu conheci a Fátima, né, e me casei depois na paróquia do Abrantes, há quase 30 anos atrás. Então, foi assim, uma passagem muito interessante. Vivi aí, morei sozinho durante muito tempo, mas permanecia vinculado, servindo. Sempre fui um praticante na igreja católica, fervoroso mesmo, né? E aí, até aí, como assim, depois aí entra a próxima parte. E aí começa, né? Até que ano você ficou na igreja católica? Olha, na verdade... Eu vou tentar resumir essa parte antes até aqui, porque não, eu não daqui vou... pra frente a gente vai, né, isso. na verdade... Mas até que ano você ficou? Foi sabe que, cumprindo tradições, se você bobear, não tem muito o que contar. Todo domingo é a mesma coisa. Padrão, a missa é sempre a mesma, não muda nada. Não muda nada. Então, a não ser aquilo que a gente faz, que seria diferente, mas o ritual deles sempre é o mesmo. Mas em 89 para 90 eu vim conhecer a renovação carismática católica. Entende? Porque uma coisa é você estar na igreja, outra coisa, a igreja está dentro de você. Aí muda. Aí quando eu conheci a renovação carismática, eu fiquei abismado, porque eu achei que era um bando de evangélicos dentro da igreja católica fazendo de conta. E aí eu entrei nesse negócio para desmascará-los. Tem algo errado aí, eu vou ver o que é. Pois é, falavam em línguas, profetizavam, e era uma polêmica tremenda, porque eu era muito, tipo, debaixo da batina dos padres, e os padres não gostavam muito na época, nem acho que até Renovação hoje, carismática hoje, né? A gente está em 2020, tem uns 40 e poucos anos, então. Ela chegou em 72 no Brasil. Ah, tem bem mais. Um pouco mais já. Bem mais. E aí eu vim conhecer, só que aí eu vim conhecer e pedi explicações. Ó, essa Bíblia que você está vendo aqui, ó, foi a minha primeira Bíblia. Veja. Objeto histórico. É um objeto histórico. Essa Bíblia é da Ave Maria, né? Que é a edição Ave Maria. Você vai falar, é o pastor falando Ave Maria. A Bíblia. A edição dessa Bíblia era Ave Maria. Então era aqui que eu me debruçava e aqui que eu buscava as explicações. Quando eles conseguiram me explicar que tudo aquilo era dons do Espírito Santo, eu comecei a me indagar por que eu, como cristão, não tinha esses dons. Mas essa renovação carismática era aqui onde você congregava quando católico, ou você ia em outro lugar também? Não, aí depois que eu comecei a conhecer a Fátima, que ela conhecia mais o centro de Curitiba, aí eu comecei a congregar lá, no Cerco Militar, por exemplo. Sim. Eu via aquele povo todo vestido de vermelho, eu ficava, o que é isso? O que é isso? E aí eu comecei a participar de um grupo chamado Vale do Saron, que ficava naquele colégio Divina Providência, ali atrás da catedral. Era ali todos os sábados. E ali a gente foi se instruindo da palavra de Deus, não sendo manipulado, mas a Bíblia, estudando a Bíblia. Conhecendo, né? Fui conhecendo e foi muito bom isso. Por quê? Porque quando eu descobri que o conhecimento mostrava para mim que me faltava alguma coisa, e era o mais importante que me faltava, que era o Espírito Santo. Embora eu já... você tem... Não, uma coisa... Você tem dinheiro, mas você põe a mão no bolso... Cadê? Né? Não tem. Não é palpável. Você tem dinheiro... o Espírito Santo, você tem Espírito Santo, você tem Espírito Santo, você foi crismado, você isso, você aquilo...
Entendeu? Isso tudo, fala assim, uma coisa é falar que tem, outra coisa é você saber que tem. A partir do momento que eu descobri que o Espírito Santo é uma pessoa, eu comecei a falar assim, mas eu não tenho essa pessoa comigo. Pode até falar nos meus ouvidos, mas dentro de mim não. E aí... Deixa eu abrir um aspas aqui, né? Para você que ouviu ele falando assim, Espírito Santo é uma pessoa... Quando a gente fala assim, não é que você vai ver ele como vê eu e o pastor aqui, mas é que ele pode se relacionar contigo exatamente como uma pessoa. Ele tem sentimentos, ele é uma pessoa pronta para te ajudar, para te responder. Tanto é que a Bíblia diz assim, que não devemos entristecer o Espírito Santo. Sim, ele tem sentimentos, né? Poxa, se pode entristecer é porque... Mas vamos lá, e aí você conheceu então sobre os dons do Espírito Santo? Isso, aí aconteceu um milagre na minha vida. E você vai falar, como esse milagre? Porque foi na igreja católica. Quando tinha um padre chamado Padre Chico, lá da Água Verde, um cearense muito brabo. Ele não titubeava para chamar as pessoas de diabo. Se passasse diante do altar, como tinha aquele costume de se ajoelhar, sim, e se não ajoelhava, tinha gente que era pior que o diabo, porque passava na frente de Jesus e não se ajoelhava. Entendeu? E aí era um padre bravo. E eu fui participar de uma missa, de uma tarde de louvor, que era no Divininho, um colégio de irmãs, aqui no AU, aqui em Curitiba. Nesse tempo, a Igreja Católica, os padres, eles não impediam a ação do que estava acontecendo, porque eles perderam as rédeas do que estava acontecendo. Porque era assim, um leigo comum, uma pessoa que acreditava em Jesus Cristo e recebia o batismo no Espírito Santo. Aí brotava uma bagunça na cabeça de muita gente. O batismo no Espírito Santo não é na crisma que recebe, porque tem os sacramentos, entende? Ficava aquela dúvida, né? Ficava aquela dúvida. Mas recebia mesmo, assim como em Atos 2, lá, sim. Descia sobre a pessoa. Ela falava em línguas estranhas. Isso dentro da Igreja Católica era uma coisa. Eu vou dizer uma coisa, no início, a ação do Espírito Santo foi tão forte, foi um vento tão impetuoso dentro da Igreja Católica, que essas reuniões eram uma igreja completa. Por que era completa? Tinha línguas, profecia em línguas, interpretação de línguas, tinha dom como intérprete de línguas, tinha dom de visões, de revelação, palavra de ciência. Pessoas expulsavam demônios, milagres aconteciam em tudo isso aí. Então isso para mim foi a coisa mais linda. E aí como eu descobri? Estava nessa missa, e esse padre, ele fazia o momento da ceia católica, da comunhão católica, e depois da comunhão ele abraçava a Bíblia e começava a adorar a Deus como se estivesse abraçando Jesus e olhando para o horizonte. E eu olhei para ele, naquele dia, eu confesso, eu estava pensando besteira naquela missa. Tinha umas menininhas bonitinhas na minha frente, eu era noivo ainda, não tinha casado, eu estava assim, totalmente fora, como é comum o católico geralmente ficar dentro de um culto, porque é tudo igual sempre, a mesma coisa. Não só católico, né? Nós, os evangélicos também. Infelizmente, né? Tem para todo lado. Para todo lado. Mas aí o que aconteceu? Esse olhar, eu olhei para ele e de repente o meu rosto se contorceu. E eu chorei como nunca tinha chorado na minha vida, como se tivesse saído um vento dentro de mim, e eu não sabia o que era. Só sei que quando eu saí aquela tarde dali, eu olhava, as árvores eram verdes, os passarinhos cantavam, parece que tinha limpado os meus olhos. E aí eu comecei a perguntar para Deus. Começou a prestar atenção em coisas que não dava. Perguntar o que foi que aconteceu comigo? O que me tocou? Por que esse choro? Eu não estava triste, não tinha nada, nenhum sentimento. Por que isso tudo aconteceu? E aí eu comecei a perguntar para Deus, a Deus, o diabo não pode ter sido que me tocou, porque me lavou por dentro. E criou uma paixão pela palavra de Deus. Eu não podia abrir o Evangelho de João, principalmente o Evangelho de João, que eu me debulhava chorando de novo, tudo aquilo acontecia. E aí eu comecei a buscar em Deus e saber. E aí começou a levantar profetas. Deus vai cumprir isso na sua vida. Deus vai cumprir aquilo na sua vida. E aí eu quis saber sobre o batismo no Espírito Santo, o que eu precisava. Aí me falaram que eu tinha que me humilhar, que tinha que renunciar, que tinha que jejuar, que tinha que orar, tinha que fazer vigília. E eu ia. Eu e minha esposa, hoje a Fátima, nós íamos todos os dias nos encontros de oração. Todo dia. Saía do serviço, sem comer, com fome. Nós íamos, sabe? Não perdia por nada. Não, então às vezes hoje a gente vê as pessoas com tanta facilidade, né? Tem a live, tem...
E deixa perder a É só oportunidade. escolher como é que ela quer ter acesso ao conteúdo. Só que né? existe Porque... uma coisa, irmãos. Naquele tempo não tinha a facilidade que tem hoje. Você não tinha um carro facilmente. Você não tinha uma casa muito boa facilmente. Era tudo muito difícil. Era tudo andando a pé. Era tudo suado, tudo sofrido. Hoje, talvez, o que tem estragado as pessoas é A facilidade demais. a facilidade demais. E aí, então, você foi batizado no Espírito Santo e você começou Isso. a ter uma vida diferente. Aí, para chegar ao batismo no Espírito Santo, ocorreu um fato. Deus colocou no meu coração que eu devia jejuar muito e devia ajudar os pobres, ajudar as pessoas e devia ser assim, uma situação assim, que eu tinha que quebrar todas as divisões do meu coração. Eu não podia ter mágoa, tristeza, nada de ninguém. E uma das coisas que eu tinha raiva dos evangélicos. Aí que interessante. Tinha raiva. E uma das últimas coisas que eu precisava quebrar, e foi no dia 12 de fevereiro, de 12 para... Essa raiva, ela existia por conta de um fato que aconteceu com alguém ou era tipo um negócio que simplesmente você tinha aí? Não, é que nós éramos treinados nesse sentido, cuidado com esse pessoal. Uhum. Entende? Os protestantes. Por orientação, né? Então, Isso, entendi. então, como eu era defensor da causa, Sim, claro. eu tinha esse, não, se é para cuidar, vamos cuidar, embora eu não sei porquê, mas... Não sei vamos muito cuidar. bem a fundo, né? Mas eu cuidar. Então a gente cria aquele preconceito, né? Que por ouvir dizer do mal, a gente cria aquele preconceito. Sim. E eu lembro que Deus fez coisas grandes. Por exemplo, dá um parênteses aqui. Um dia eu era segurança do Hospital Nossa Senhora das Graças e eu estava andando na madrugada e eu sabia que Deus ia me provar. Ele ia me provar de alguma forma. Duas situações. E talvez a gente feche esse assunto hoje para continuar no sábado que vem. O primeiro fato, eu estava no ponto de ônibus do Jardim Paraíso, que era no antigo Parque Alvorada. Parque Alvorada, eu conheço. Você ali no passeio público, tinha o Parque Alvorada ali, onde é a Calil Gibran ali, aquele museu que tem ali, né? Eu andei de carrinho de bate-bate lá. Eu também andei muito. E aí me chega um rapaz. Nessa época eu sentia que Deus ia provar meu coração. E eu tinha medo de todas as pessoas que chegavam próximas a mim, porque Deus não ia vir de barba branca, velhinho, dizendo eu sou Deus. Não, ele ia vir como? Como uma pessoa comum. Pessoa comum. E aí aquele rapaz chega e conta a história triste numa quinta-feira de tarde. Formava aquelas filas imensas lá. E eu disse para ele que se ele não achasse o que ele estava procurando, ele pegou o mesmo ônibus que eu, aí ele podia ficar na minha casa, eu morava sozinho. A Fátima até na época falou, você é louco, você nem conhece o cara, ele conta a história. Tá. Quando deu 9h30 que eu me ajoelhei para orar, agradecer a Deus o dia, ele bateu na porta. E eu não tinha nada, irmãos. Você estava no ônibus com ele, você até fez o convite, mas ele não desceu junto e não veio junto contigo. Não, ele foi até o destino dele e eu mostrei pela porta do ônibus, olha lá a minha casa. Eu ficava ali no Buenos Aires, sabe, perto do O2Z ali, para quem desce lá no fundo lá. Falei, aquela casa lá, você bate lá, só tinha aquela casa ali. Qualquer coisa, bate lá, eu tô lá. E 9h30 ele bateu. E eu não tinha nada, eu tinha uma mesa pregada com tábuas pregadas na parede, escurada por baixo. Eu tinha uma panela de pressão onde eu cozinhava tudo lá e comia até azedar. E quando azedava eu jogava fora. Era assim, veja como era difícil não a tinha vida. Geladeira? Não tinha geladeira nem nada. Então às vezes as pessoas hoje têm tanta facilidade, tanta mordomia. E isso eu tenho para mim que isso que está acabando com a fé do povo. Porque o Deus das pessoas é a satisfação do seu próprio prazer, das suas próprias vontades. Não, eu não vou na igreja, tá tudo tão bom lá em casa, tá tão gostoso, tem ar-condicionado, irmão. Aquela coisa, né? As pessoas, de forma geral, né? Me incluo e tantas outras pessoas aí, a gente tem o costume de buscar a Deus quando normalmente o sapato aperta, né? Mas quando tá tudo bem é mais difícil. Então, e aí esse rapaz chegou lá, comeu da minha gororopa, tava com uma fome, coitado. E aí dormiu lá. No outro dia de manhã cedo ele foi. Aí, olha ver como é que começa a vir toda a lembrança. Surgiu. Eu estava esperando meu pai e minha mãe, mas eu estava nessas condições ruins. E eu estava com uma oração com Deus. Senhor, me dá condição. E aí Deus me põe esse rapaz para ajudar. Aí eu orei o dia inteiro para que ele não estivesse me esperando lá. E ele estava. Na época eu tinha 4.000 cruzados novos. Sabe, mudou o dinheiro, aquele dinheiro cruzados novos. E ele disse, olha Carlos, eu arrumei emprego, eu vou começar segunda-feira, ali para cima do milho, na construtora, eu posso usar o alojamento, só que tem 2 problemas, eu vou ter que comer até segunda-feira, e eu tenho que pegar minhas malas no guarda-mala rodoviário.
Eu virei para Deus e disse: Deus, eu estou te pedindo ajuda e tu me põe alguém para pedir ajuda para mim. Eu peguei dos 4.000 que eu tinha, que dava uns 2 almoços, de 2.000 para ele. Aí ele fez uma coisa absurda para mim. Ele me devolveu dos 2 que eu dei, 1.000. Ele disse: não preciso tanto. E usou essas palavras: eu jamais vou esquecer da tua hospitalidade. E aí eu fui para casa brigando com Deus. Deus, eu estava pedindo ajuda. E tu, Senhor, me colocasse uma pessoa para me ajudar. Deus, como é que meu pai e minha mãe vão pensar que eu estou passando fome? Que eu estou numa situação difícil? Me explica, por que tu fez isso, Deus? Por quê? Eu falava assim, minha oração era assim. Por quê? Porque brabo com Deus. E aí foi quando eu cheguei em casa, fiz uma roleta bíblica. Abri assim a Bíblia. E se você pode abrir na tua casa aí, Hebreus 13:1. Ele usou essa frase: eu não vou esquecer jamais da tua hospitalidade. Em Hebreus 13:1 está escrito assim: jamais esqueçais da hospitalidade, porque alguns, sem saber, hospedaram anjos em suas casas. Irmãos do céu, a glória do Senhor desceu sobre mim naquela noite. Eu chorei com um misto de alegria e uma certeza de que as coisas estavam certas. E eu passei aquele final de semana, ninguém entendia as minhas loucuragens. Ninguém entendia as minhas loucuragens. Ninguém, é porque era muito difícil. E aí o que aconteceu? Quando na segunda-feira chegou de manhã cedo no serviço, o meu chefe, o Isaír Ceruti, que daí está na Amazonas, talvez um dia ele tenha acesso a esse vídeo. Ele chega para mim e fala: Carlos, você está precisando de alguma coisa? Eu não aguentei, eu comecei a chorar. Eu chamei ele no escritório e contei para ele. Aí ele chegou, na época tinha Móveis Pinheiro, lembra? Móveis Pinheiro. Ele falou: o Móveis Pinheiro é nosso cliente, nós trabalhávamos com telefonia, instalação de telefone, naquela época dava dinheiro, instalar pontinho de telefone, tomadinha, fiozinho, fazer DG, distribuição. E ele falou: vai na Lojas Móveis Pinheiro e compra tudo que você precisar e eu vou descontar perder de vista sem juros. Eu comprei tudo, irmãos, tudo. Cama, colchão, roupa de cama, guarda-roupa, mesa, cadeira, tudo, sofá, tudo cheirosinho, novinho. Na semana seguinte, meu pai e minha mãe chegaram em casa. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Então, essa é uma das coisas. Deus provou meu coração. Por isso que hoje eu quero dizer para você. De repente, Deus tem chegado do teu lado e o teu egoísmo não deixa você ver Deus. De repente você está orando a Deus e Deus está pondo pessoas do teu lado para dar o que você não tem. Só que lembre, quando Deus fizer você dar o que você não tem, Ele vai providenciar o que você precisa. Porque enquanto nós estivermos presos a nossas misérias, Ele não vai abrir as portas do céu. Esquece isso. Esse é o segredo. Seja bondoso. Por isso que até hoje, como pastor, eu entendo muito bem sobre dízimo e oferta. Quando a gente é dizimista e ofertante, eu estou dizendo para Deus nessa atitude: Deus, obrigado, veio tudo das tuas mãos. E hoje eu continuo sendo, porque é dele que vem tudo, o meu respirar, o que eu sou, o que eu tenho, tudo que eu sou. Então, que Deus possa abençoar você neste dia. E eu só quero concluir, que eu estava contando que eu era guarda do Hospital Nossa Senhora das Graças, para não fechar o assunto. Então, se eu falar alguma coisa, porque eu tenho mania de adiantar lá na frente e esquecer. Eu estava andando 2 horas da manhã, perto, lá no segundo, lá que sai na entrada do Alcides Bunhões ali. Sabia que Deus ia te provar. Também pensando que Deus ia me provar. E, de repente, eu olho assim, um senhorzinho, sentado, assim, com uma roupinha limpa, assim, e ele falou: pelo amor de Deus, não me manda para o albergue, eu não quero ir para o albergue. E o italiano estava ali, aí ele mostrou o passaporte, mostrou os carimbos da Polícia Federal, e nós todos desconfiados. Falei: desce lá para a recepção, então vamos passar a noite conversando, contando as tuas histórias lá, e aí a gente vai passando a noite. E era difícil de entender, ele falava muito italiano. Disse que veio, contou a história dele. Não vou entrar em detalhes da história dele, senão me alongo. Mas o que eu disse? Eu falei: meu Deus, se Deus colocou esse cidadão pra gente e eu não fizer nada, eu preciso fazer alguma coisa. E na época eu tinha um amigo meu que morava numa construção que nós tínhamos lá no São Carlos, o Paulo Vanil, acho que ele deve estar em Venceslau Braz. Ele morava sozinho e eu falei com ele: pode? Será que se eu chamar ele pode ficar lá? Ele disse: pode sim, ele era bem acolhedor também. E aí eu falei: olha,
tinha o meio de comunicação nosso, né, um telefone fixo que ficar aqui em cima do ponto final de Janine. Eu falei, 4 horas da tarde eu vou estar nesse número aqui. Se você me ligar às 4 horas da tarde, eu arrumo um jeito para você ficar onde você quer ficar. Agora, se você não ligar, esquece segue a tua vida. 4 horas da tarde ele ligou e perguntou, olha, é o seguinte, eu vou, mas só tenho o dinheiro da passagem, depois você vai ter que dar um jeito. Falei, tudo bem, fazer o quê, né? Recebi ele. Ele ficou 1 semana com a gente, Fernando Feu. Esse cidadão gostava de Jovem Pan, fazia caminhada pela manhã e era um mendigo. Ele não tinha onde cair morto. Ficou preso na Argentina. Que ele chegou lá e não tinha dinheiro, ele foi comer pizza e depois falou pro gerente, ó, eu quero lavar a louça aí pra pagar, porque eu não tenho dinheiro. Aí o gerente chamou a polícia. A polícia não deixou ele preso, porque ia prender porque ele quis matar a fome, ele contou a história dele, mostrou todos os documentos. Ele só passou a noite lá com os guardas lá. E aí, esse cidadão ficou 1 semana com a gente. E ele ficava bravo, ele ia sonhador. Ele queria ir para Salvador, porque ele tinha deixado no guarda-malas portuário, mais uma história de guarda-malas, os discos de vinil, de músicas italianas, porque ele queria montar um restaurante num barco na beira, lá em Salvador. Tu acredita? Olha o sonho, né? Há um cara que sonhava desse. E aí a gente mandou ele para Salvador, nós levantamos uma oferta e pagamos, nós tirava sarro, porque falava assim, ó, Salvador só tem um, tá, Fernando? E ele ficava bravo. Mano, você fala só em deal, tudo é deal pra vocês. E aí nós mandamos para Salvador. 1 mês depois, eu recebi uma carta da paróquia Sacro Cor, da Itália. Ele já tinha voltado. Diz que quem tem boca vai a Roma. Ele veio de lá sem dinheiro e voltou para a Itália sem dinheiro. Pela Cruz Vermelha. Você acredita nisso? Mas isso foi uma prova, porque depois o Senhor veio com a palavra e disse, era peregrino, e tu me acolheste. Vocês não têm ideia quando o Senhor falava assim, quer que eu te responda por quê? Que refrigério da alma. Sabe, eu não estou contando isso para se exaltar, porque eu continuo pecador, fraco, e definhando, porque a gente percebe, né? A gente olha assim, vê um brilho assim, não é a glória de Deus ainda, é a testa. Entende? Então eu digo para você, permanece firme na tua fé e esteja compartilhando com as pessoas esse início do testemunho, tá? Tem muita história pra gente contar, tem muito caso pra gente contar. Pessoal, para não estender muito, nós vamos dar uma pausa aqui nessa transmissão e voltamos sábado que vem. Amém. Então nós gostaríamos que você mandasse para as pessoas que você conhece, católicos, evangélicos, indiferente o que seja, o que acreditem, mas essa história ela vai abrir a sua mente, né? Nós cremos nisso, é por isso que estamos fazendo isso, por isso que estamos se propondo a se reunir todos os sábados nos próximos dias para trazer essa história na íntegra para você, e nós queremos a sua ajuda para alcançar o máximo de pessoas. Se você achou interessante tudo que nós falamos aqui, tudo que o pastor compartilhou conosco, né, abriu o coração, falou coisas que talvez você nunca ouviu por aí, não conhecia essa parte da história, da vida dele, isso é apenas uma migalha do que nós iremos falar. Daqui para frente nós já entramos dentro do Evangelho, já começamos a ver Deus provando, Deus trazendo situações para a vida dele, e aí você vai começar a ver como Deus operava, como Deus fazia algumas coisas. E falo para você, se prepara, cria expectativa porque vai ser transformador. Vamos falar sobre o batismo no Espírito Santo, sobre como foi a minha saída da Igreja Católica, o que ocasionou, e você que talvez é católico e de repente muitas pessoas hoje que viram a gente servindo na Igreja Católica até os 48 anos, até os 45 anos, acho que foi mais ou menos, eu não sou me ligado em datas assim. Pergunta, cadê vocês? O que aconteceu com vocês? Porque até hoje, porque quando a gente saiu, e isso eu vou entrar num detalhe mais para frente, não foi nos permitido justificar a nossa saída. E como disse, não foi bem uma saída. Eu vou mostrar para vocês que não foi porque eu quis, mas porque Deus deu um sinal e deu uma ordem para mim. Uma direção, né? Então aí você vai estar compartilhando isso. Divulga, vai valer a pena. Vai sim, com certeza. Pessoal, e trazendo aqui para vocês, você que é dizimista, você que é ofertante, que faz parte da nossa casa de oração, né, da Hope, e você quer ofertar, quer entregar o seu dízimo,
Aqui na capa do Facebook, lá em cima, tem um videozinho, uma animação, onde tem todas as informações, conta bancária, o que você deve colocar, como fazer. E nós pedimos também para que você mande o comprovante do seu depósito ou transferência para o WhatsApp que está lá. Esse WhatsApp é o do próprio Pastor Carlos. Então, além de você mandar o seu comprovante de oferta para que a gente possa fazer os relatórios, entregar, né, os documentos, tudo aquilo que precisa, né, para que não tenha nenhum problema judicialmente, de registro, né, aquela coisa toda burocrática. Justificar, você vê, ou não estão atacando o Bolsonaro porque depositaram na conta dela, da mulher dele, 86 mil, eles querem saber de onde que é quem depositou. Então é importante esses relatórios por causa disso. Às vezes as pessoas pensam, por que eu tenho que dar satisfação? Gente, hoje a gente está no mundo e o mundo exige, tem leis, e essas leis a gente quer respeitar. E nós queremos fazer isso com integridade, né? Por isso que nós abrimos também e falamos o porquê. E outra coisa, você já tem o WhatsApp do Pastor Carlos lá, então se você quiser perguntar, quiser saber um pouco mais sobre essa história que você viu aqui, você pode mandar algumas perguntas para ele lá, aproveita já o contato, seja esperto, né, e vai mais a fundo, tá bom? Mas sábado que vem estaremos aqui novamente. Eu quero orar agora por você que é dizimista e ofertante, amém? Querido Deus Pai amado, nós queremos colocar todas as pessoas que estão ofertando, que estão dizimando, Pai amado, que vão fazer isso nos próximos dias. Deus, que a sua provisão, Pai amado, que isso tudo seja, Pai, alcançado pelo Senhor, Pai, e que o Senhor transforme a vida dessas pessoas. Sim. Pai, traga alimento para aquele que não tem, traga provisão para aquele que precisa, emprego, Pai, para aquele que precisa, Deus. Abre as portas, Pai, em nome de Jesus, Pai. E para aquele, Pai, que o Senhor tem dado, Pai, até mais do que precisa, que o Senhor mostre, que o Senhor fale claramente, Pai, de uma maneira que não gere dúvidas no coração. O que é para essas pessoas fazerem, Pai, com esses recursos? Porque talvez exista um necessitado, exista uma pessoa, assim como foi compartilhado nessa noite, onde você pode compartilhar aquilo que Deus tem feito com você. Amém? E você pode trazer pessoas para se assentar à sua mesa. Então, querido, Deus abençoe a sua atitude, o seu dízimo, a sua oferta. Graças a esse teu envolvimento, esse teu coração, que a igreja continua aberta. Que se paga um aluguel, que se paga uma luz, que ajuda pessoas, né? Então, continue sendo fiel. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, se vemos sábado que vem, mande esse link para o máximo de pessoas, mande suas perguntas. Você que vai estar vendo esse vídeo durante a semana aí, depois dessa live, né? Que vai ver o reprise. Manda sua dúvida. O que você tem dúvida sobre a conversão, sobre a decisão, né? A gente prefere dizer assim, a decisão que o pastor Carlos algumas tomou. Perguntas forem antecipadas, a gente vai... spoilers, né? Spoilers, né? Mas isso é uma websérie, então provavelmente vai durar mais alguns sábados aí. Isso. E a gente vai estar trazendo bastante informação, bastante curiosidade para você que está nos acompanhando. Tá ok? Deus abençoe. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. Glória a Deus.